Sem dúvidas, o refluxo é um problema muito presente na vida da maioria das pessoas. Quem nunca, depois de fazer uma refeição caprichada, sentiu aquela azia, o alimento querendo voltar, ou às vezes até voltando? Essa é uma sensação muito ruim e, dependendo do caso, se for um caso mais grave, pode afetar a qualidade de vida das pessoas que o têm. Mas a boa notícia é que o refluxo, com a mudança de hábitos e alguns ajustes na alimentação, ele pode sim ser controlado. Pensando nisso, hoje eu vou te trazer 5 alimentos que são terríveis e que pioram o seu refluxo. E se você não quer mais ter esse problema, você deveria ficar longe desses alimentos. O refluxo acontece quando os alimentos voltam do estômago para o esôfago, e com eles vem o suco gástrico e o ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago. E, consequentemente, por ser um ácido, vai queimar todas as nossas vias de acesso ao estômago, todo o nosso sistema digestivo superior. Por isso que dá aquela ardência quando temos refluxos. Geralmente esse problema está associado a uma falha no esfíncter que funciona como uma espécie de porta para não deixar o alimento voltar do estômago para o esôfago. Quando ele falha, aí temos o refluxo. E alguns alimentos eles podem piorar esse quadro, podem ser mais prejudiciais, como por exemplo é o caso da gordura, de alimentos muito gordurosos. A gordura é um macronutriente que nosso corpo não tem muita facilidade para digerir, ele passa muito tempo no nosso estômago, e isso vai fazer com que a produção de ácido aumente, e aí, consequentemente, vai aumentar o refluxo, já que mais ácido vai tender ao alimento subir com mais facilidade. Isso também vai fazer com que atrase ali a saída do alimento do estômago, vai deixar ele por muito mais tempo lá, e quanto mais tempo o nosso estômago está cheio, mais o refluxo vai vir. Afinal, mais alimento vai ter para passar lá pelo esfíncter aqui para cima. Então, alimentos gordurosos, não estou falando só de fritura, tá? Muitos alimentos eles têm gordura ali disfarçada, como é o caso de muitos doces, bolos e salgados, mesmo que assados, eles têm muita gordura e podem prejudicar, podem piorar o seu quadro de refluxo. O segundo alimento que temos que prestar atenção e de preferência evitar, já que podem piorar o nosso quadro de refluxo, são as bebidas muito ácidas, suco de laranja, de limão, também refrigerantes, principalmente os de cola, eles têm um pH baixo e vão aumentar a acidez no estômago. Além de irritar a parede estomacal, eles vão fazer com que o nosso estômago produza mais ácido clorídrico. Mais uma vez, tudo que nós não queremos quando estamos tentando evitar o refluxo é que tenha mais ácido do que o normal no nosso estômago, porque quanto mais ácido tem lá, com mais facilidade ele vai conseguir subir e assim teremos quadros de refluxo cada vez piores. Então, se eu fosse você, eu ficaria longe de bebidas muito ácidas, porque elas tendem a piorar o seu quadro. O terceiro alimento que temos que evitar quando estamos falando de refluxo são bebidas gaseificadas. Para isso, tente imaginar o seu estômago como uma bexiga. Quanto mais ar tiver lá dentro, mais será a pressão que vai fazer no esfíncter. E como esse esfíncter já está prejudicado, já está danificado, não está funcionando bem, mais esses conteúdo do nosso estômago tende a subir e causar refluxo. Quanto mais bebida gaseificada estamos tomando, mais ar estamos botando no nosso estômago e mais ele vai ficar inchado, mais a pressão vai subir. Por isso que nós temos muitos arrotos depois de tomar uma coquinha gelada, uma água com gás. Então, se você tem refluxo, evite bebidas gaseificadas. O quarto grupo de alimentos que temos que evitar são os alimentos com cafeína, bebida energética, o cafezinho, os refrigerantes de cola. Mais uma vez, eu acho que eles vão se encaixar em quase todas as categorias aqui, então podemos dizer que ele é o grande vilão para quem tem refluxo. Mas a cafeína ela tem uma propriedade que o seu consumo faz nosso corpo produzir mais gastrina, que é um hormônio que vai estimular a produção de ácido clorídrico, o ácido do nosso estômago. Aí nós voltamos lá quando eu falei de bebidas ácidas. Quanto mais ácido no nosso estômago, pior será, mais teremos refluxo. Então, bebidas com cafeína você deveria ficar longe. Preste atenção também em alguns analgésicos, porque muitos deles têm cafeína na sua composição. Então, leia bem o rótulo. E o quinto e último alimento que temos que evitar
é a pimenta. Não sei se você já cometeu a burrice cortar muita pimenta sem usar luvas. Eu já fiz isso. E a nossa mão, ela fica ardendo muito. Não adianta lavar com água porque a ardência não para, fica horas sua mão pegando fogo. Imagina o que acontece quando nós comemos muita pimenta. Vai acontecer a mesma coisa no nosso estômago, no nosso esôfago, na nossa boca, vai ficar tudo irritado. Aí você imagina juntar isso ao refluxo com o ácido clorídrico do seu estômago subindo. Não vai dar certo, vai irritar tudo, pode ocasionar até lesões mais graves. Então, não é muito legal você comer pimenta se você tem refluxo. Mas então o que é que você tem que fazer? Primeiro você tem que mastigar bem os alimentos para que eles fiquem o menor tempo possível dentro do seu estômago. Quando nós comemos alimentos muito rápidos e não mastigamos direito, eles vão ficar mais tempo no nosso estômago fazendo ali a digestão. E quanto mais tempo esses alimentos vão passar no nosso estômago, maior a probabilidade de você ter refluxo. Então, mastigue bem os alimentos, coma mais devagar. Também não se deite depois de comer, porque como o esfíncter vai estar prejudicado, não vai estar funcionando bem, essa comida pode voltar por causa da gravidade, tá? Então, nada de comer e se deitar. Espere um pouquinho ali, coma 1 a 2 horas antes de se deitar. Também procure ficar com a cabeça elevada, que vai dar certo. E também procure dividir suas refeições em porções menores, também para esse alimento passar a menor quantidade de tempo possível no seu estômago. Seguindo essas dicas, eu garanto que você vai ter uma melhora incrível no seu refluxo. Se você seguiu e der certo, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou dele, considere deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo porque ele pode ajudar mais pessoas. E Deus te abençoe e até a próxima.